E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O capeta visitava minha mãe? O moço que nos conta esse relato diz que em 1980, quando a mãe dele tinha 12 anos, ela morava em uma cidade de Pernambuco chamada Riacho Novo. Então vivia a mãe dele, a avó, o vô, 2 tios dele e a tia. E eles moravam numa casa de taipa, que é feita de barro, varas e o telhado é coberto com folhas de palmeira. Não tinha eletricidade na época ali. E as luzes que eles usavam lá vinha de um candeeiro. Bom, todas as noites, na hora de dormir, a mãe dele tinha muito medo. E ela falava para a mãe dela que ela tinha medo porque um bicho aparecia para ela durante a noite. Mas quando ela contava isso para a mãe dela, ou seja, para a avó do moço que nos conta esse relato, a mãe dela falava que isso acontecia porque ela não rezava antes de dormir. E todas as noites a mãe dele gritava para a mãe dela, né, para a avó dele, gritava: "Socorro, mãe, tem um bicho aqui, eu não quero mais dormir aqui". Só que a mãe dela falava: "Vai dormir, menina, isso é coisa da sua cabeça". E nessa hora o avô dele levantou, né, o pai da mãe dele, fechou todas as portas da casa, janela e tudo mais e falou para ela: "Ó, não tem bicho nenhum aqui". Mas ela disse para ele: "Pai, ele vai entrar pelo buraco que tem embaixo do fogão a lenha". Pois nessa época era comum, né, as pessoas terem fogões a lenha. E a mãe dele acabou que foi dormir com aquele medo novamente. Na noite seguinte, novamente a mãe dele não conseguia dormir. A menina tinha muito medo porque ela relatava ver um bicho todas as noites no quarto dela. Então o pai dela, o pai e a mãe, colocavam ela para dormir junto com eles, no quarto deles. E numa dessas noites, o pai dela disse: "Olha, se esse bicho aparecer por aqui, dou-lhe uma facada. Esse facão aqui não falha nunca". Bom, a mãe dele tentou dormir aquela noite, mas mesmo estando junto com o pai e com a mãe dela, não conseguia dormir. Foi quando ela começou a escutar uns barulhos na cozinha. Era um barulho tec, tec. Era uma mistura de passos com barulho de madeira. Na hora, diz que a menina se arrepiou de medo, quase fez xixi nas calças de tanto medo, mas não acordou os pais. E ele conta que ela ficou ouvindo aqueles barulhos por cerca de 20 minutos. E eram barulhos altos, que qualquer um acordaria com aqueles barulhos. Só que a vontade de fazer xixi foi apertando, apertando, e ela já não aguentava mais segurar, ela precisava ir no banheiro. Só que o banheiro, como naquela época, sim, né, era comum, era fora de casa. E era longe de casa ainda para ajudar. Aí não teve jeito. Ela resolveu levantar para ir no banheiro. Levantou e já foi rezando, tudo que ela sabia rezar. Mas quando ela passou pela cozinha, diz que ela sentiu uma energia tão negativa, era um negócio tão ruim, tão esquisito, que ela chegou a ter ânsia de vômito. E aí ela já saiu de casa direto para o banheiro, foi no banheiro, fez o que tinha que fazer e voltou para casa. Assim que ela entrou na casa, ela começou a ouvir barulho de vozes, como se fossem várias pessoas conversando e falando ao mesmo tempo. Era como se ela estivesse num lugar com várias pessoas conversando, falando, só que tinha uma voz que era muito esquisita. Era uma mistura, era uma voz aguda e grave, que falava alguma coisa que ela não entendia, era como se fosse em outra língua. Na hora que ela ouviu isso, ela saiu correndo, desesperada, gritando pela mãe dela: "Mãe, socorro!". Quando ela gritou isso, o pai dela, num pulo, já estava na porta do quarto com o facão na mão, indo em direção à filha. Ele colocou a menina para dentro do quarto para ela ficar lá junto com a mãe e saiu dar uma volta pela casa para ver o que a menina gritou, socorro, né? E depois de procurar, rodar em volta da casa, né, procurando qual era o motivo do grito da filha dele, ele voltou a dormir. Só que na manhã seguinte, ele se sentou à mesa para conversar com a esposa dele, ou seja, a avó do moço que nos conta esse relato, e disse para ela que na noite anterior ele viu, sim, alguma coisa lá. Ele viu um ser negro, meio avermelhado, com olhos vermelho fogo, bem vívido. Tinha pequenos chifres
e patas de bode. Segundo o avô dele, esse ser era maior que ele. Era quase do tamanho de uma árvore que tinha ali. Provavelmente, então, ele viu esse ser, enquanto ele rodava em volta da casa. Ele viu lá fora, talvez. E ele também era magro e andava muito rápido. Aí, às vezes, ele andava agachado. E aí, de repente, ele correu em direção àquela árvore e sumiu. Na hora que ele teve aquela visão bizarra daquele bicho, ele já rezou para Nossa Senhora, fez ali suas orações, voltou para casa rapidinho, entrou, trancou as portas e foi dormir. Na verdade, ele deitou para dormir, porque diz que nem dormiu direito, pensando que... E se aquele ser conseguia entrar dentro de casa? E enquanto o avô dele contava isso para a avó dele, a mãe dele ouviu, né, que na época era uma criança, e disse para ele que esse bicho entrava embaixo do fogão a lenha. Que os barulhos que ela ouviu aquela noite na cozinha, ela disse, ele entrou embaixo do fogão. E para surpresa do avô dele, quando ele foi averiguar o fogão estava mesmo quebrado e faltava todas as madeiras dali, a lenha, como se alguém tivesse levado embora aquela lenha. E a menina ainda falou, tá vendo, pai? Eu disse que eu sempre via ele. E ele entrava por ali, pelo buraco do fogão a lenha. E aí, quando o avô foi olhar melhor ali, ele viu que realmente havia um buraco na parede, atrás do fogão. E se espantou mais ainda quando viu marcas das patas daquele ser que tinha supostamente entrado por aquele buraco. E aí o avô dele encheu aquele buraco de pedras. E depois disso, nunca mais teve relatos ali na casa, nunca mais viram aquele ser por lá. E o moço que nos conta esse relato termina dizendo que a mãe dele não é de inventar histórias, que isso realmente aconteceu, isso é verdade, e que o avô e a avó dele ainda estão vivos e podem confirmar essa história. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.